A minha pergunta é o seguinte, eu e meu marido, a gente passa pelas mesmas situações, ele com alunos do ensino médio e eu com crianças do fundamental menor, de 1º a 5º ano. E o que a gente passa, no momento, é uma alta cobrança, né, pelas notas do SAEB, SEAMA, só que os políticos do nosso estado, dos municípios, não incentivam os professores a práticas excelentes de qualidade, como redução de alunos. Nossas turmas são 35 alunos. Hoje nós temos uma enxurrada de crianças atípicas, com 10, 15 crianças atípicas para um professor. Isso está matando a saúde mental dos professores. Dos professores, sim, sem tutores, sem cuidadores, e uma cobrança muito acentuada para resultados. Aí, o que eu te falo, eu e meu marido, nós temos 3 meninos, né? E nós decidimos pela educação domiciliar de um dos nossos filhos. E por medo de colocar em escola pública e também por não acreditar em muitas escolas particulares do nosso estado e do município. Aí a pergunta que eu te faço, Renan, qual é a tua ação para melhorar a educação básica, para não chegar lá no ensino médio, com meu marido, e a gente tem que ensinar tabuada para esses meninos, que eles não sabem de tabuada, melhorar a educação básica. E o que tu pensa sobre a educação domiciliar, que cresceu muito no governo Bolsonaro, nós ficamos com medo de diminuir no governo Lula, mas nós crescemos também, e nós estamos tentando aí a regulamentação que nunca sai, nunca é votada, nunca vai lá para ser discutida, e a gente quer saber qual é a tua posição a respeito disso. Obrigada. Muito obrigado pela pergunta. Vou começar pelo final e vou retornando para a parte de educação, como um todo. Vou começar pelo homeschooling. Gosto e defendo homeschooling, mas não considero que isso é uma política que vai ter abrangência nacional para a gente resolver o problema da educação no Brasil. O problema da educação no Brasil é um problema em escala. E é um problema em escala. Ela tem que ser uma alternativa que famílias que dispõem de pessoas como vocês têm para poder fazer. Se vocês se consideram capazes de fazer e têm condição de fazer, acho que vocês podem e devem ser livres. Eu levo essa discussão do homeschooling muito parecida com a discussão sobre armas no campo da segurança. Tipo, não, para resolver o crime é só um cidadão se armar. Igual para resolver a educação é só ter homeschooling. Que é uma espécie de um reducionismo que os bolsonaristas fazem sobre certos assuntos. E não é. É uma opção e um direito que as famílias têm à disposição, assim como uma opção e um direito que um cidadão tem, por exemplo, para proteger a propriedade dele. É o negócio da arma. Entendeu? E eu acho que é uma opção válida e que pode ser feita e que não tem que ser combatida. A outra pergunta. Eu sou favorável a metas. Agora, o Estado brasileiro sequer sabe o que ele quer fazer com a educação. Vou dar um exemplo. Os métodos de aprendizado mais clássicos, método fônico para aprender a ler e escrever, sendo abandonado, sendo desestimulado. Você acompanhou o caso do Mississippi? O caso do Mississippi nos Estados Unidos é um caso emblemático, eu queria que vocês ouvissem esse caso. Lá no Mississippi, os desempenhos escolares eram sempre inferiores nos rankings nacionais dos Estados Unidos. Sempre inferiores. Inclusive havia, isso é bem legal nas matérias que mostrei isso, piadinhas racistas sobre isso. O Mississippi tem uma concentração maior de negros, os caras vão pior. Pois bem, veio o Departamento Estadual de Educação lá e falou, vamos dar um jeito nisso? Vamos meter método fônico aqui, vamos estabelecer uma meta clara que é toda criança que chega aos 12 anos tem que ser completamente proficiente em ler, escrever, fazer as contas, as operações matemáticas, ou seja, o básico bem feito. Focaram tanto, juntaram a comunidade escolar nisso. Adivinha o que aconteceu com o Mississippi? Foi pro top 3 dos Estados Unidos. São mais de 50 estados nos Estados Unidos. Foi pro top 3. Fazendo o quê? O básico, a autoridade do professor na sala de aula, política de metas, sabendo onde quer chegar, atender ao básico, método fônico para ler e escrever, porque hoje as crianças estão sendo analfabetas funcionais das escolas. Redução de classes, é óbvio. Essa coisa de misturar os alunos atípicos com os típicos, isso é loucura completa. Isso é loucura completa. Isso é horrível para os alunos para os professores, é horrível para o aluno atípico que é colocado no ambiente, sofre bullying. É um negócio horrível para todo mundo. Essas coisas têm que ser cortadas já na raiz. E temos que reconhecer também o fracasso do novo ensino médio. Esse aluno, ele chega para o ensino médio praticamente analfabeto funcional em muitas localidades no Brasil. Nem falei ainda disso. Aí ele chega no ensino médio, a primeira coisa que o cara fala, não, agora vamos ter matérias especiais. O cara não está sabendo falar português, ler e escrever direito. Aí o cara, não, aqui vamos ter uma aula sobre futuro. Tem essas, já viu isso? Umas matérias genéricas, de futuro. Uma matéria sobre felicidade. Os professores estão sendo colocados numa posição de ter que inventar matérias. Isso está colocando os professores, inclusive, sob pressão. E esses alunos, as contrapartes deles no ensino privado, nas boas escolas privadas, tem porra nenhuma dessas matérias.
estão lá estudando para passar no vestibular. Então, eles estão ficando para trás. E isso é tudo uma grande loucura. Então, fato, de volta ao básico, vamos falar inglês. De volta ao básico. Lei e ordem na escola, autoridade do professor na escola, acabar com essa progressão continuada, vai ter que repetir de ano, e o aluno tem que ter medo de repetir de ano. O pai tem que ter sanções caso o aluno não se comporte em sala de aula. Aluno típico e aluno atípico tem que ficar separado, e você tem que ter um tratamento especial para o aluno atípico. Volta do método fônico desesperadamente, obrigação em utilizar o método fônico. Foco nas matérias principais. E aí no ensino médio, vamos lá, ensino técnico. Aí sim, ensino técnico profissionalizante para levar as pessoas para a atividade profissional. É construir isso. E outra coisa que tem que ter na educação. Fiquei muito surpreso que eu vi isso em uma das prefeituras que a gente foi. Foi Bacabal? Bacabal? Prêmios para as famílias dos estudantes que tiverem melhores desempenhos. Prêmios em dinheiro para as famílias. Não pé de meia, que premia apenas a frequência. A frequência é obrigação. Prêmio por desempenho. Aluno foi bem, família vai receber. Para fazer a família, que às vezes é muito humilde, ter um interesse direto em ver o filho dela bem. Fazer parte da atividade acadêmica do filho. E mais, ter prêmios para a comunidade que faz parte daquela escola, dos professores ao diretor, às famílias, prêmios por desempenho se a escola sobe nos rankings. Escola subir no ranking, todo mundo tem que ser parte daquela vitória. Isso faz com que a sociedade sinta um senso de comunidade e participação. E outra coisa, alunos que têm desempenho excepcional, todo ano haverá provões, esses alunos poderão ser colocados nas melhores escolas particulares já. A gente vai, quero reduzir desigualdades sociais e raciais. Então vamos fazer o seguinte, na quarta, quinta série, prova nas escolas públicas, vamos separar os melhores alunos, vamos dar bolsa para eles irem para escolas particulares, as melhores dos estados, com ainda uma bolsa, um dinheirinho para ele poder ir comprar uma roupa melhor, poder ir lá participar dessa escola, para ele poder concorrer no vestibular em igualdade de condição. Já separar esses caras, enquanto a gente melhora o ensino básico. Para não ficar só, ai não, porque o racismo estrutural, vamos combater na base. O menino negro que está tirando nota alta, eu vou pegar ele e vou pagar a mensalidade dele numa escola boa. Antes de entrar na faculdade, ele vai concorrer no vestibular e vai passar, porque ele é capaz, caralho. É isso, vamos criar esse sistema de metas, vamos criar essa política de ser amigo da escola, que a gente vai longe nisso. Fazer o básico da recompensa. Obrigado. Cara, empreender no Brasil é um desafio estratosférico, né? Eu sou da engenharia e todo ano a minha empresa tem um desafio fechar as contas, né? Minha esposa é cirurgiã dentista, a gente está estudando montar uma empresa para ela, mas as contas não estão batendo, não estão fechando. Qual é a tua ideia, bicho, da gente fomentar cada vez mais o empreendedorismo no Brasil, velho? Essa pergunta é a pergunta mais difícil de um país que foi construído para explorar o empreendedor. Eu dei um exemplo daqui, né? Vocês têm um ICMS aqui mais alto, sendo que é um estado que não atrai empresas. Qual é o sentido de vocês serem um estado hoje muito pobre e cobrar impostos mais altos? Isso é contrário da lógica de vários outros estados pobres, não só no Brasil, mas no mundo. Um estado humilde, ele tenta fazer o máximo para atrair empresa. Aqui quer mandar a empresa embora. Mas não estou só falando do contexto maranhense. No contexto nacional funciona da mesma maneira. Você tem toda uma estrutura estatal montada para impedir o funcionamento de uma empresa. Eu estava vendo um caso, teve até um deputado do Rio Grande do Sul, deu um discurso bonito sobre isso. Agricultor no Rio Grande do Sul, colono, tem umas mudas de uva, aí chama o pessoal para participar da safra, contrato temporário, aí vem o Ministério Público do Trabalho e embarga tudo, porque não tinha um banheiro químico no meio das parreiras. Ah, não pode. Aí perde a produção, os velhinhos perdem a fazenda. Esse tipo de coisa é um exemplo, dentre muitos que envolvem dinheiro caro, a carga tributária altíssima, que mostra que o Brasil não foi feito para a livre iniciativa. Você fala, como não? Mas existe economia do risco? Existe. Como são as empresas que conseguem se adaptar à legislação trabalhista, à legislação, o Código Comercial Brasileiro como um todo, vamos colocar assim, aos juros que nós temos e à carga tributária? São empresas oligopolistas ou monopolistas. Os bancos. Vê se os bancos estão reclamando de alguma coisa. Eles não reclamam. Certos setores que não têm concorrência, eles conseguem se adaptar porque eles se tornam monopólios, eles jogam esse custo do Brasil para cima das pessoas. Agora, o cara que participa da competição, com o mundo, ou a competição aqui, este cara é espoliado, esse cara é esfolado. E quando você abre a competição, todo mundo quebra. Se você abrir agora para a competição internacional,
Indústria de carro. Fecham todas no Brasil. Não dura um mês. Todas fecham. Só existe a indústria automotiva no Brasil, o resto dela, simplesmente porque protege. Por quê? Porque o modelo você vai pegar do dinheiro que é caro, da produção e da logística e da energia que são caríssimos, dos impostos, nada faz sentido. Para o pequeno, então, que for desenvolver, pegar um empréstimo do banco, você vai pagar uma taxa de juros ao longo do ano grotesca. Valores que são, assim, um americano diria que são valores de agiota nos termos deles. Isso aqui não faz sentido. Agora, para fazer esse enfrentamento, se eu quiser dar uma resposta que é longa, porque a resposta fácil é, eu vou cortar tudo. Pois bem, não vai dar para cortar tudo no começo do mandato. É mentira, eu estaria mentindo. Eu vi aí concorrentes falando, não, agora a gente vai cortar. Não dá para cortar tudo de uma vez. Infelizmente. Primeiro a gente tem que fazer uma reforma fiscal muito forte. Aí, gerando a reforma fiscal, a gente abre espaço no orçamento brasileiro para investimento e abre espaço para baixar os juros naturalmente. Se você está economizando e está vendo espaço para investimento, você também consegue diminuir a carga tributária. Aí você vai puxando para baixo a carga tributária como um todo. Você também tem que ter aí depois uma agenda de competitividade, tanto na parte burocrática quanto legislação trabalhista, para facilitar abrir e fechar uma empresa, como em todos os lugares do mundo, contratar e demitir uma pessoa como em qualquer lugar do mundo. Facilitar essas duas coisas. Infraestrutura barata, estradas, rodagens, porto, ferrovia e energia barata, com crédito barato e menos impostos, você que é um empresário, você vai se virar. Você já sabe que você vai se virar. Se o seu frete parou de impactar tanto, se a sua energia parou de impactar tanto, se o dinheiro ficou mais barato, se ficou mais fácil e seguro contratar uma pessoa, demitir uma pessoa, abrir um CNPJ, fechar um CNPJ, deixa o brasileiro, porque o brasileiro é altamente empreendedor. O brasileiro é um dos povos mais empreendedores do mundo. Aí deixa que o brasileiro vai saber o que faz. Tá? Então esse é o recado, só que vai ter que começar com uma reforma fiscal e com uma agenda de competitividade, e os resultados você vai sentir, eu ganhando, a partir do segundo ano. No começo, quem falar, eu já vou cortar imposto, está mentindo, não dá para fazer. Eu tô um pouquinho nervoso. Não fique, está em casa. Mas eu queria perguntar, quando você for eleito, o que você faria em questão ao Supremo, que é um dos, eu acho que está sendo das coisas que está mais prejudicando o nosso país, são decisões deles arrogantes, egoístas, que é isso aí que eu queria perguntar. O Supremo Tribunal Federal, ele... eu fico sempre com medo de eu me estender muito nas respostas, que é uma pergunta legal, né? Mas, vamos lá. O STF, eu já vi uma palestra transmitida, eu vi lá, tem pessoas que cometem sincericídio, né? O Barroso é uma delas. Ele falou, olha, o STF manda muito no Brasil, porque a Constituição assim o permite. A gente fez uma Constituição tão abrangente que inclui tudo e que dá direito a partidos políticos, sindicatos, associações entrarem no STF para qualquer coisa, que qualquer coisa é alvo de uma ação no STF, e como isso está na Constituição, o STF pode legislar. E o Barroso falou, vocês que decidiram, não fomos nós. E sabe que a real, ele está certo. A real é que o Barroso está certo, ele não mentiu. Realmente, dá para o PSOL juntar com uma ONG e entrar com uma DPF sobre qualquer coisa, e tentar barrar uma obra, um funcionamento de qualquer coisa. Dá pra Marina Silva, meu Deus, não vai produzir fertilizante no Brasil. E pronto, ela entra com uma ação. Aí essa ação eventualmente obtém uma liminar, alguém senta em cima e você segura um setor produtivo inteiro. Então isso já começou faz tempo. É um problema da nossa Constituição. Só que aí, isso foi instrumentalizado com a chegada da geração do Barroso. Quem aqui é estudante de direito? Ou estudou direito? Quem aqui já ouviu falar em neoconstitucionalismo? Neoconstitucionalismo é a teoria de que os ministros das Supremas Cortes têm que agir de maneira ativa para garantir o funcionamento de direitos humanos, direitos fundamentais, tá? Tal qual legisladores. E aí eles agem de maneira ativa, por isso que a gente começou a ver eles falando de aborto, de gênero isso, gênero aquilo, você não pode falar tal coisa, injúria racial. Ali eles começaram, anos 2010. E hoje isso chegou num limite cruzou tantos limites, porque nós tivemos o Bolsonaro de presidente, o Bolsonaro cruzou as linhas como ele cruzou, em várias áreas, e aí o Xandão, que estava investigando ele, falou, tá aqui, o Bolsonaro é o caso perfeito. Ele é o inimigo da democracia que eu tenho, que me permite cruzar várias linhas e me tornar um poder em si. E eles fizeram isso. De 2019 em diante, o Supremo, com todas essas prerrogativas que eu falei, se tornou um superpoder. E aí entra uma coisa, aí é uma análise muito minha, tá? Você vai pegar o Supremo Tribunal Federal,
Eles olham para o Everton Rocha, eles olham para os indicados nos tribunais de contas, eles olham para os deputados, para os prefeitos e falam, cara, quem toca o Brasil de maneira eletiva ou nomeada são retardados bandidos. E nós somos ilustrados. O Barroso vai para Harvard. E nós falamos várias línguas, a gente é inteligentão, a gente toma um vinhão lá com o Caetano Veloso. Deixa eu administrar essa tigrada. É isso que o Supremo acha. Que o Congresso é uma tigrada, que o presidente da República, não importa se for no Bolsonaro, é uma tigrada, e eles administram a tigrada. Essa é a cabeça deles. Então eles seguem administrando a tigrada. Só que quem administra a tigrada tem que receber bem por isso, certo? E aí eles como controlam, inclusive os processos importantes no Brasil, especialmente os importantes, eles, eu posso botar o meu parente para fazer uma empresa de advocacia e esse cara vai pegar grandes casos que eu vou julgar, me parece fazer sentido. E começou. Paralelamente, tudo começou a rodar com eles, começaram a trocar favores. Se o Vorcaro me convidar para uma suruba, por que não? Festinha boa, modelos gringas, e aí foi. E aí eles saíram muito da casinha. Isso é uma boa notícia. Eles saíram tanto da casinha que a delação do Vorcaro destruiu não só a reputação deles, mas o projeto de poder deles. O que a gente soube hoje, não sei se estão acompanhando pela imprensa, é que até o Lula tira o pé do Xandão. Porque o que dizem é que a delação que vai vir aí é devastadora pro Xandão. É devastadora também pro Dias Toffoli. E aí entra o que o presidente da República tem que fazer. Nós temos que aproveitar esse momento de fraqueza deles e recolocar o STF dentro da caixa. Proibir decisões monocráticas, como deveria ter sido feito e o governo Bolsonaro não deixou passar. 83% das decisões do STF são monocráticas. Temos que proibir escritórios de advocacia ligados a ministro do Supremo. Temos que ter prazo, claro, máximo e curto, para ministros que pedem vistas no STF. Temos que ter filtro de entrada. Qualquer ação que entra lá é só matéria estritamente constitucional. Estritamente constitucional. Discussões anexas não entram. Filtro de entrada é fundamental. E nós temos que separar o que é o foro especial do STF. Temos que ter um tribunal político para pegar os casos dos políticos feitos por sorteio com desembargadores de diferentes estados com mandatos de 2 anos. E esses caras cuidam dos casos dos políticos. Que aí o STF perde o poder que ele tem sobre o Senado e a Câmara. Feito isso, o superpoder do STF derruba. Acaba. Precisa de um presidente sem rabo preso para fazer isso. Prazer. Outra coisa que é importante a gente lembrar que esse é o grupo que fez ontem a segunda marcha contra a corrupção em São Paulo. Não tem nenhum grupo político falando tanto contra esses ministros que precisam sair do STF como esse grupo aqui. Vamos lá, gente. Ô Alexandre, como é que é? Explica aí os milhões da sua mulher. Ô Alexandre, como é que é? Explica aí os milhões da sua mulher. Ô Alexandre, explica aí os milhões da sua mulher. Mais duas, né? Vamos lá. Mais uma. Meu samurai aqui na frente. Boa noite. Puxando o gancho da indústria automotiva, eu queria saber o que a gente pode fazer, caso chegue à presidência, em relação à indústria nacional, sabe? Porque, para não acontecer o que aconteceu, por exemplo, com a Ford, de sair daqui e jogar tudo para a Argentina, ou então o que está acontecendo com a China, que eles já trazem o carro todo pronto e não desenvolvem na própria indústria nacional. E aí o que a gente pode fazer em relação a isso para fomentar? Porque, todos aqui vieram até aqui num veículo. Então é uma coisa muito importante e está tudo degradado no nosso país. Façam o seguinte exercício. Tirando a comida ou a parte de cerveja que tem aqui no bar, se vocês olharem para todos os produtos elétricos ou eletrônicos ou equipamentos em geral que estão aqui neste bar, a grande maioria dele foi feita na China ou talvez em algum país do Sudeste Asiático. As lâmpadas, com certeza, aquele equipamento de luz, as câmeras, os celulares estão na mão de todos vocês, os cabos, os tripés. O que foi produzido aqui no Brasil? A mesa. Fazer uma mesa não é exatamente uma grande tecnologia, mas só vai ter um grande valor ligado em fazer uma mesa de madeira. Vocês já tinham isso, né, na Idade do Onça. Quando a gente olha e começa a compreender isso, você começa a entrar nessa discussão. Os produtos que a gente consome são produtos que não são feitos aqui, mas nós consumimos eles. Por que nós não fazemos aqui? Na divisão internacional do trabalho, vamos colocar aqui, o Brasil não produz, não tem nem capacidade produtiva em termos de geração de valor, capital humano ou facilidades para se produzir.
E tampouco o Brasil tem... Como é que eu posso colocar aqui, tá? De uma maneira bacana. Tem vontade de fazer isso. O Brasil não liga para esse assunto. O Brasil sempre tende a ir para a taxação de regimes oligopolistas ou monopolistas. Isso faz parte meio que da nossa história. Houve um surto de industrialização no século passado. Os imigrantes vieram para o Brasil, começou muito em São Paulo, depois se espalhou, veio Vargas, colocou uma participação estatal nisso. Depois o próprio modelo foi se esgotando e o Brasil se desindustrializou. O nosso papel nessa divisão internacional do trabalho, quando a gente não é amigo da produção, é basicamente entregar a matéria-prima e receber o produto feito. Naturalmente, quando você entrega a matéria-prima e você tem regimes semi-monopolistas, vamos colocar aí, vendendo matéria-prima, vendendo commodity, o que você vai ter no fim do dia é concentração de renda. Então a gente tem um país que tem uma renda muito concentrada, você não tem empregos médios em empresas médias, que é uma característica, por exemplo, da Alemanha, ou mesmo da China. China hoje tem muita fábrica média. Você tem polos de produção temáticos, tá a área de vidro numa região, a área de indústria de luminárias numa outra região. A China tem isso de maneira muito diversificada. A gente não. No máximo a gente produz comida aqui, uma indústria ligada à produção de comida. Quando a gente olha isso, tá, a gente fala, ok, o nosso papel, portanto, é um papel formador de uma sociedade pobre, desigual, que consome os restos feitos de outros lugares do mundo. Para entrar nesse jogo, a gente tem que pegar a base do jogo. O que nos dá essas vantagens comparativas para começar a produzir outras coisas? Se eu tiver energia barata, se eu tiver certas matérias-primas baratas, a gente produz alumínio aqui no Brasil, a gente produz aço aqui no Brasil, a gente poderia voltar para a indústria de base, vender para a China, em vez de vender só a minério de ferro, vender o vergalhão pronto, vender a bobina de aço pronta, coisa que a gente não faz. A gente infelizmente não consegue fazer. E subindo a cadeia. Hoje, se é um lado bom, se a gente faz uma reforma de competitividade, a gente consegue pular etapas. E uma das etapas que a gente poderia pular, por exemplo, é já ir direto para as indústrias de data center. A gente tem energia muito barata. Vamos meter data center aqui, que não é indústria, mas faz parte da nova economia e tem salário e valor agregado, o que importa do mesmo jeito. Se a gente tiver os fatores de produção como terra, como energia, capital humano de qualidade, se os impostos forem baixos, e vale a pena colocar aqui, as indústrias como automação, que vão ser vamos dizer, a coqueluche do mundo nos próximos 20 anos, que é basicamente indústria com robô, com poucos empregos, mas empregos de alta qualidade, vão poder vir para cá, até por questões logísticas e por mercado consumidor. Então vai conseguir agregar, só que tem que fazer aquelas reformas que eu falei para o rapaz ali no fundo, quando ele falou sobre ter empresa. Tem que ter leis trabalhistas mais eficientes, tem que ter dinheiro mais barato, tem que ter imposto mais barato, tem que ter estrada para escoar a produção, tem que ter todos esses fatores concatenados, dados e muita segurança jurídica para um investimento de longo prazo ser feito aqui, sem saber que seu dinheiro será expropriado, que esse dinheiro não vai valer nada depois de 10 anos, que a sua empresa vai continuar instalada ali, que as leis trabalhistas não vão se alterar. Estes elementos são os elementos constituintes de um país sério, não existem no Brasil hoje. E podem existir, e não é difícil. Eu não me preocuparia tanto em fazer. Porque fazendo o básico você consegue. A dificuldade no Brasil é, como eu sempre digo, fazer o básico aqui é uma luta monumental, mas a gente vai conseguir. Vai conseguir porque precisa ter. Porque todo mundo está vendo que não tem mais. E mais, os empregos de serviço, como vocês aqui, boa parte de vocês devem estar na área de serviço. Os empregos no serviço vão diminuir e vão pagar menos nos próximos anos. Ou a gente começa a escalar a ordem mundial aqui do trabalho, vamos colocar aqui, criando um termo pessoal, ou a gente começa a escalar e produzir coisas mais complexas e ter serviços mais complexos, ou nós estamos fodidos. Então, como eu acho que a única coisa que resta é escalar, é aumentar a nossa complexidade, acho que nós não teremos tantos inimigos nesse caminho. Acho que vai dar certo. Até porque uma coisa incrível que já passou, que foi o licenciamento ambiental. Só isso já vai dar um salto pra gente muita coisa. Então, acho que há até dos vagabundos do Centrão a vontade de talvez não atrapalhar tanto o assunto. É isso.